A estrada que non constaba no mapa. O primeiro sinal de que algo estaba errado foi o silencio. Non o silencio común das estradas rurais, pontuado por grilos ou vento batendo na lataría, mas un silencio denso, continuo, como se o mundo tivese prendido a respiración. O radio do carro chiou unha última vez antes de morrer. O ponteiro do combustível tremulou e estabilizou nun valor que Daniel sabía non ser real, e entón gestou apenas o som abafado do propio corazón, batendo con forza demais para unha noite tão parada. Daniel encostou o carro no acostamento de teja, desligou o motor e ficou ali, mãos apoiadas no volante, olhando para a estrada à frente. O farol iluminaba apenas un trecho curto de asfalto rachado, engolido por mato dos dois lados. A neblina comezaba a descer lentamente, rasteira, como algo vivo aprendendo a ocupar espaço. Ótimo, murmurou, máis para sentir a propia voz do que por ironía. Ele non debería estar ali. Sabía diso desde que había saído da rodovía principal, seguindo unha estrada secundaria que non aparecía no GPS, mas que parecía obvia demais para ser ignorada. Un atallo, pensara. Sempre pensaba iso. Sempre acreditaba que podía gañar tempo. O relollo no painel marcaba 23:16. Estaba atrasado. Estaba sempre atrasado para tudo desde o accidente. Daniel abriu a porta do carro. O ar frío o atingiu con un cheiro extraño, terra mollada misturada con algo antigo, metálico, quase como ferrugem. O tipo de cheiro que se sente en casas fechadas há anos, mesmo quando se está ao ar libre. Ele respirou fundo, tentando afastar a sensación incómoda que se instalaba na base do estómago. Aquela estrada non debería causar medo. Era só unha estrada. Ainda así, había algo nela que parecía atento. Os faróis iluminaron unha placa enferrujada algúns metros á frente. Daniel camiñou até ela, sentindo o cascallo ceder sob seus pés. A placa estaba torta, quase caída, e as letras habían sido parcialmente comidas pelo tempo. São Veríssimo, 3 km. Daniel franziu a testa. Nunca tiña ouvido falar de São Veríssimo. Non aparecía en mapas nem en placas anteriores. Ainda así, ali estaba, escrita como unha tinta que parecía escura demais para ser apenas preta. 3 km, murmurou, voltou para o carro. Quando girou a chave, o motor demorou a responder, tosindo antes de finalmente ligar. O radio permaneceu morto. O painel piscou rapidamente, como se estivese indeciso sobre continuar funcionando. Ele seguiu adiante. A estrada parecíase estreitar a medida que avanzaba, mesmo sen curvas visíveis. O mato dos lados crecía alto demais, formando sombras que se esticaban sobre o asfalto. A neblina agora era máis espesa, e o feixe de luz do farol parecía ser engolido poucos metros á frente. Daniel sentiu un arrepío percorrerle a espiña cando percebeu algo extraño. Non había marcas recentes de pneus na estrada, nenhuma. O asfalto estaba coberto por unha fina camada de poeira, intacta como se ninguén pasase por ali há moito tempo. Ainda así, a estrada estaba conservada demais para ser abandonada. Iso non faz sentido, dice, en voz alta. O problema era que facía. No fundo, sempre facía. Desde o accidente, Daniel tiña aprendido a desconfiar da propia percepción. Aprendera que a mente podía preencher lacunas, criar atallos onde non existían. Ás veces, aínda había o reflexo do rosto de Clara no vidro do carro, rápido demais para ser real, mas presente o suficiente para doer. Ele apertou o volante. Non agora, sussurrou. Non faz iso agora. Os primeiros prédios surgiron sen aviso. Non houve transición gradual, nem placas de boas-vindas. Un poste de luz antigo apareceu á direita, apagado, seguido por outro, e entón casas comezaron a se revelar na neblina, baixas, de fachadas descascadas, janelas escuras demais. São Veríssimo. Daniel reduziu a velocidade. As ruas eran estreitas, calzadas de paralelepípedos irregulares. O carro producía un som alto demais ao pasar por eles, ecoando entre as casas silenciosas. Nenhuma luz acesa, nenhum sinal de vida. Era como entrar numa fotografía antiga. Ele estacionou próximo a unha praza pequena, onde unha fonte seca ocupaba o centro.
A estátua no meio da fonte, um anjo de pedra, tinha o rosto tão desgastado que parecia estar derretendo. Os olhos eram apenas cavidades escuras. Daniel desligou o carro. O silêncio voltou com força total. Ele desceu. Fechou a porta com cuidado excessivo, como se o barulho pudesse acordar algo. O ar ali era ainda mais pesado. Cheirava a mofo, folhas apodrecidas e algo adocicado, quase imperceptível, que lhe fez revirar o estômago sem saber por quê. Alô? Chamou. A palavra morreu antes de viajar 2 metros. Daniel caminhou pela praça. Cada passo parecia ecoar alto demais. Teve a estranha sensação de que estava sendo observado, não de um ponto específico, mas de todos os lugares ao mesmo tempo, janelas, frestas, sombras. Uma igreja se erguia no final da rua principal, pequena, antiga, com a porta de madeira entreaberta. Um sino pendia torto na torre, imóvel, mas Daniel teve a impressão de que ele havia acabado de balançar. Ele parou. Seu coração acelerou sem motivo claro. Aquela sensação, a de estar prestes a lembrar de algo importante, algo que sua mente se recusava a acessar, apertou-lhe o peito. Eu só preciso de informações, disse para si mesmo. Combustível, sinal, alguém. Quando se aproximou da igreja, percebeu marcas no chão, pegadas, muitas, mas não eram recentes. Pareciam antigas, deformadas pelo tempo, como se estivessem ali há anos, e ainda assim, ninguém tivesse passado por cima delas. Todas iam na mesma direção, para dentro. Daniel empurrou a porta. O rangido ecoou alto demais no interior da igreja. O cheiro o atingiu de imediato. Vela queimada, madeira velha, poeira e algo mais profundo, quase orgânico. O interior estava mergulhado em penumbra, iluminado apenas por uma luz fraca que entrava pelos vitrais escurecidos. Os bancos estavam alinhados, cobertos por uma camada fina de pó. No altar, uma cruz de madeira pendia torta, e abaixo dela havia algo que fez Daniel parar de respirar por um instante. Fotografias. Dezenas delas, espalhadas pelo chão e presas às paredes com pregos enferrujados. Fotos antigas, amareladas, de pessoas olhando diretamente para a câmera. Homens, mulheres, crianças, todas com o mesmo olhar. Não era medo, nem tristeza, era reconhecimento. Daniel sentiu um frio percorrer-lhe o corpo quando percebeu algo ainda pior. Algumas das fotos eram recentes demais. E uma delas, caída aos pés do altar, era dele. A imagem mostrava Daniel parado ao lado do carro, na entrada da cidade, a neblina ao fundo, a expressão exata que ele lembrava de ter feito minutos antes. A foto ainda estava morna ao toque. Atrás dele, na imagem, havia uma sombra que não aparecia em lugar nenhum da praça quando ele olhou de novo. O sino da igreja tocou. Uma única vez, Daniel entendeu, tarde demais, que São Veríssimo não era um lugar esquecido, era um lugar que esperava, onde as coisas não ficam. Daniel largou a fotografia no chão como se ela pudesse queimá-lo. O sino ainda vibrava no ar, um som grave que parecia não vir apenas da torre da igreja, mas das paredes, do chão, de dentro da própria cabeça. Ele recuou um passo, depois outro, sentindo o coração martelar tão forte que chegava a doer. Não, murmurou, embora não soubesse exatamente ao que estava se recusando. Olhou novamente para o altar. A foto continuava ali, agora misturada às outras, indistinguível à primeira vista. O reconhecimento que vira nos rostos das pessoas retratadas voltou com força total. Não era como se aquelas pessoas soubessem quem ele era. Era como se soubessem o que ele tinha feito. Daniel virou-se e saiu da igreja quase tropeçando nos próprios pés. A porta bateu atrás dele como um estrondo seco que ecoou pela praça vazia. O sino não tocou de novo, mas o silêncio que se seguiu foi ainda pior, como se algo tivesse sido interrompido à força. A neblina estava mais espessa. Ela agora se acumulava nas ruas, subia pelas paredes das casas, escorria pelos telhados como fumaça pesada. Os postes de luz, que antes ele não tinha certeza se estavam apagados ou simplesmente inexistentes, agora piscavam fracamente, lançando círculos amarelados que mal atravessavam a névoa. Daniel caminhou em direção ao carro, tentando manter a respiração sob controle.
Cada passo parecia errado, ligeiramente fora de ritmo com o mundo ao redor. Ele teve a sensação absurda de que a cidade estava se reorganizando enquanto ele se movia, ajustándose para mantê-lo exatamente onde queria. Quando chegou ao carro, sentiu um alívio breve demais para ser real. Abriu a porta, entrou, girou a chave. Nada. Tentou de novo. O motor fez um som fraco, quase um suspiro, e morreu. Não, 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 não. Ele bateu no volante com a palma da mão. Anda, o painel piscou. Por um segundo, Daniel teve certeza de que o relógio não marcava mais 23 a 17. Parecia mostrar algo impossível, números sobrepostos, como se várias horas tentassem ocupar o mesmo espaço. Ele desligou tudo e saiu do carro. Talvez houvesse alguém na cidade. Alguém vivo. Alguém que pudesse explicar. Essa ideia era frágil, mas era tudo o que ele tinha. As casas pareciam mais próximas agora. Onde antes havia pequenos espaços entre elas, agora os muros quase se tocavam. As janelas continuavam escuras, mas Daniel começou a notar algo perturbador. Algumas cortinas se moviam. Não era um movimento claro, era sutil demais para afirmar com certeza. Um leve ondular, um deslocamento mínimo, como se alguém respirasse atrás do tecido. Tem alguém aí, chamou, a voz trêmula. Nenhuma resposta. Ele passou por uma casa de esquina e sentiu um cheiro forte vindo de dentro. Comida queimada, misturada com algo podre. O cheiro da negligência prolongada. De coisas deixadas para trás, sem intenção de voltar. Uma porta estava entreaberta. Daniel hesitou. Cada instinto gritava para não entrar. Ainda assim, algo nele. Aquela mesma parte que o fizera pegar a estrada errada, que o fizera dirigir rápido demais naquela noite chuvosa meses atrás, empurrou-o para frente. A casa era pequena. Sala, cozinha, um corredor estreito. O chão rangia sob seus pés, um som alto demais no silêncio opressor. Havia móveis cobertos por lençóis amarelados e o ar era pesado, difícil de respirar. Sobre uma mesa na sala havia um rádio antigo. Daniel se aproximou lentamente. O rádio estava ligado, mas ele engoliu em seco. Eu não ouvi nada. Quando tocou no botão, o som irrompeu de repente, alto o suficiente para fazê-lo pular para trás. Uma voz masculina falava com clareza assustadora, apesar do chiado constante. Então o silêncio voltou a cair sobre São Veríssimo, como sempre acontece quando alguém chega. Daniel sentiu o estômago revirar. A voz continuou. Os moradores sabem, sempre souberam, a cidade não aceita todos, apenas aqueles que carregam peso suficiente. Desliga, sussurrou Daniel. Por favor, o rádio ignorou. Alguns tentam partir, outros fingem que não percebem. Mas São Veríssimo não gosta de ser ignorada. A palavra cidade soou errada na boca do locutor, como se não se referisse a ruas e casas, mas a algo maior, algo unido, algo consciente. Daniel arrancou o fio da tomada. O rádio continuou falando por alguns segundos antes de silenciar. Ele saiu da casa correndo, o peito apertado, a respiração curta. Quando voltou à rua, teve certeza de que algo havia mudado. A praça não estava mais ali. No lugar dela, havia uma rua longa e estreita, que ele não reconhecia. As casas eram mais altas, mais próximas umas das outras, inclinando-se para dentro como se quisessem tocar. A igreja não estava em lugar nenhum. Isso não é possível, murmurou. Virou-se para trás. A casa da esquina havia desaparecido. No lugar dela havia outra construção, mais antiga, com a fachada marcada por rachaduras profundas. Uma placa pendia acima da porta, escrita à mão. Pensão São Veríssimo, a vagas. Daniel sentiu um frio profundo, daqueles que não veem da temperatura. A porta da pensão abriu-se sozinha. Uma mulher idosa apareceu no batente. Tinha os cabelos presos num coque apertado e olhos fundos demais para um rosto tão magro. O sorriso que ela ofereceu não alcançou os olhos. Você demorou, disse ela, como se o conhecesse há anos. Daniel não respondeu. Todos demoram um pouco, continuou. Mas acabam entrando, sempre entram. Ela deu um passo para o lado, abrindo passagem. Você deve estar cansado. A cidade pesa no começo. Eu só quero ir embora, disse Daniel, a voz falhando. Meu carro não liga.
eu preciso de ajuda. A mulher inclinou a cabeça avaliando. Claro que precisa, disse. Todos aqui precisam. Daniel olhou para a rua atrás de si. A neblina fechava o caminho, espessa demais para ver qualquer coisa além de alguns metros. Quando voltou a olhar para a mulher, ela ainda sorria. Entre, disse ela suavemente, antes que a cidade perceba que você está resistindo. Daniel deu um passo para dentro. E no momento em que cruzou o batente, teve a certeza esmagadora de que algo dentro dele havia sido reconhecido, algo que ele vinha tentando esquecer desde a noite em que Clara parou de respirar ao seu lado. A porta se fechou sozinha. O som ecoou como um ponto final. Quando quiser, diga continue e eu sigo com a parte 3, Escalada do Terror, onde o passado de Daniel começa a se misturar de forma irreversível com São Veríssimo. Continue, seguimos então com a parte 3, a Escalada do Terror. Aqui São Veríssimo começa a invadir a memória e Daniel já não consegue separar culpa, lembrança e presença. Não um calor confortável, mas um abafamento constante, como se o ar estivesse velho demais para circular. O cheiro era uma mistura de madeira úmida, sabonete barato e algo levemente adocicado. O mesmo cheiro que Daniel sentira na praça, agora mais intenso, mais íntimo. A mulher caminhava à frente, seus passos quase não fazendo som no assoalho. Pode me chamar de Dona Lídia, disse ela, sem se virar. Todos me chamam assim, os que ficam tempo suficiente. Daniel notou o acréscimo final, mas não comentou. O corredor era longo demais para uma construção daquele tamanho. Portas se alinhavam dos dois lados, todas fechadas, algumas com números tortos presos por pregos antigos. O silêncio ali era diferente do silêncio da rua, mais carregado, mais próximo. Tem mais alguém aqui? Perguntou Daniel. Dona Lídia parou de andar. Sempre tem, respondeu. Nem sempre do jeito que você imagina. Ela abriu uma porta no final do corredor. Esse quarto é seu. O quarto era simples, uma cama estreita, um guarda-roupa antigo, uma janela pequena coberta por uma cortina grossa. Sobre a cômoda havia um espelho oval, emoldurado por madeira escura. Daniel sentiu um aperto no peito ao olhar para o espelho. Por um instante, teve a impressão de que seu reflexo estava atrasado, que os movimentos não coincidiam perfeitamente. O banheiro é no fim do corredor, disse Dona Lídia. O jantar é servido às 7. Que horas são agora? Perguntou ele. Ela sorriu. A hora certa. Antes que ele pudesse insistir, ela fechou a porta. Daniel ficou sozinho. Ele se sentou na cama, sentindo o colchão afundar mais do que deveria, como se já tivesse sido usado por muitos corpos antes dele. Passou as mãos pelo rosto, tentando organizar os pensamentos. Tudo aquilo só podia ser um surto, fadiga, estresse, o luto fazendo o que sempre fazia quando ele baixava a guarda. Ainda assim, o quarto parecia atento. Ele se levantou e foi até a janela. A cortina era pesada, áspera ao toque. Quando a afastou, viu apenas neblina. Nenhuma rua, nenhuma casa. Era como se o mundo acabasse logo além do vidro. Daniel recuou. Isso não é real, murmurou. O espelho rangeu. Ele se virou lentamente. O reflexo estava normal agora. Cansado, barba por fazer, olheiras profundas. O rosto de alguém que dormia mal há meses. Ainda assim, algo no olhar parecia errado. Intenso demais. Acusador. Para com isso, disse ao próprio reflexo. Por um segundo, teve certeza de que o reflexo sorriu antes dele. Daniel se afastou do espelho e abriu o guarda-roupa. Dentro havia roupas que não eram dele. Camisas antigas, casacos gastos, todos com cheiro de guardado. Entre elas, algo chamou sua atenção. Uma jaqueta, preta, a mesma que ele usava na noite do acidente. O estômago de Daniel se revirou. Não, ele fechou o guarda-roupa com força. O som ecoou alto demais, reverberando pelas paredes. Quase imediatamente, ouviu passos no corredor, vários. Lentamente passando pela porta, indo e vindo, sussurros começaram. Não eram palavras completas, fragmentos, tons, vozes sobrepostas, baixas demais para distinguir, mas altas o suficiente para provocar arrepios.
Daniel encostou a testa na madeira da porta, tentando ouvir melhor. Nome se destacou no meio do murmúrio. Clara. Ele recuou como se tivesse levado tapa. Não, disse em voz alta. Vocês não sabem. Os sussurros cessaram. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Daniel abriu a porta com cuidado. O corredor estava vazio. Ainda assim, algo havia sido deixado no chão, bem diante de seu quarto. Objeto pequeno, metálico. Ele se abaixou para pegar. Era chaveiro. O chaveiro do carro. O mesmo que ele havia segurado naquela noite, quando Clara gritara seu nome e o mundo girara rápido demais. As lembranças vieram sem pedir permissão. A chuva, o brilho dos faróis, o impacto seco, o silêncio que veio depois, pesado e definitivo. O jeito como ele demorou segundos demais para sair do carro. O jeito como pensou primeiro em si mesmo. Daniel deixou o chaveiro cair. Eu não tive escolha, sussurrou, embora soubesse que aquilo era mentira. A cidade parecia ouvir. O sino tocou novamente, distante mas claro. Uma vez, duas. Daniel sentiu o chão vibrar sob seus pés, quase imperceptível, como uma respiração profunda. As paredes da pensão rangeram, ajustando-se. A cidade estava acordando de verdade agora. Ele voltou para o quarto e fechou a porta, trancando-a. Sentou-se na cama, abraçando os próprios joelhos, tentando se manter inteiro enquanto a sensação de estar sendo lentamente desembrulhado tomava conta. Do outro lado da parede, alguém começou a chorar. Não era choro alto. Era contido, quebrado, como se a pessoa estivesse tentando não ser ouvida. Daniel reconheceu o som. Era o choro que ele mesmo fizera meses atrás, sozinho no banheiro, quando percebeu que nunca conseguiria contar a verdade a ninguém. A parede parecia fina demais agora. Me deixa em paz, disse, a voz quase inaudível. O choro parou. Algo bateu na parede. Uma vez, depois outra, como uma batida pedindo para entrar. Daniel fechou os olhos. E pela primeira vez desde que chegara a São Veríssimo, entendeu com clareza aterradora. A cidade não queria matá-lo, queria que ele ficasse. O que não se leva a ir embora. As batidas na parede cessaram. Por alguns segundos ou minutos, Daniel já não sabia, nada aconteceu. O silêncio se estendeu, pesado, expectante, como se aguardasse uma resposta que ele não queria dar. Então a maçaneta girou. Daniel se levantou num salto. Está trancado, disse mais para si mesmo. A maçaneta girou de novo devagar, testando. Parou. Suspiro atravessou a porta, quente demais para ser apenas ar. Daniel, chamou uma voz feminina. O som atravessou como uma lâmina. Não, sussurrou. Não é você? Do outro lado da porta, houve uma breve pausa. Quando a voz voltou, estava mais próxima, mais real. Abre. Eu estou com frio. O corpo de Daniel reagiu antes da mente. Passo à frente. Depois outro. A mão tocou a madeira da porta, sentindo a vibração leve do outro lado, como se alguém encostasse a testa ali também. Você me deixou lá, disse a voz, agora mais firme. Lembra? A lembrança veio inteira, sem cortes misericordiosos. O carro tombado, o vidro estilhaçado, o cheiro de gasolina. Clara presa pelo cinto, respirando com dificuldade, o celular dele caído no chão, a tela rachada, o jeito como ele olhou para a estrada vazia antes de olhar para ela, o jeito como pensou que talvez alguém passasse. Eu voltei, disse ele, a voz quebrada. Eu atentei. Você demorou, respondeu a voz, como sempre. A maçaneta parou de se mover. Daniel encostou a testa na porta, fechando os olhos. Não é real, disse, fraco. Você não é real. Do outro lado, Clara riu baixinho. Você também não tem sido. Algo pesado deslizou pelo corredor. Som de arrasto, acompanhado por passos lentos. Muitos passos. A cidade se movia. A porta se abriu sozinha. Daniel recuou. Clara estava ali. O algo que usava o rosto dela. O cabelo estava úmido, colado à testa, os olhos fundos demais, o pescoço marcado por uma mancha escura, onde o cinto de segurança a mantivera presa enquanto o ar faltava. Ainda assim, ela sorria, o mesmo sorriso pequeno que usava quando queria tranquilizá-lo. Ven, disse ela, a cidade quer te mostrar.
Antes que ele pudesse reagir, maus surgiram do corredor. Muitas, pálidas, magras, algumas com dedos tortos demais. Elas o seguraram pelos braços, pelas pernas, pelo peito e o puxaram para fora do quarto. Daniel gritou, mas o som foi engolido. O corredor da pensão não existia mais. No lugar dele havia a estrada. A mesma estrada da noite do acidente, molhada, refletindo luzes que não estavam mais ali. O carro tombado ao longe, a chuva caindo sem tocar o chão. Não, disse Daniel debatendo-se. Eu já estive aqui. Ainda está, respondeu Clara, caminhando à frente dele. Você nunca saiu. Eles o arrastaram até o carro. O vidro estava quebrado. Dentro o banco do passageiro estava vazio. Você saiu primeiro, disse Clara. Lembra do frio? Daniel caiu de joelhos. Eu achei que... A voz falhou. Achei que você estava morta. Ela se virou lentamente. Eu fiquei quando você foi embora. A estrada começou a se desfazer ao redor deles. O asfalto rachou, abrindo-se em fendas profundas. Dela surgiram casas, ruas, postes, São Veríssimo se erguendo sobre o cenário do acidente como uma camada de carne sobre osso. Dona Lídia apareceu ao lado da igreja, agora inteira, imponente. A cidade acolhe, disse ela, mas cobra. Daniel sentiu algo sendo puxado de dentro dele. Não dor física, mas algo mais profundo. Memórias, justificativas, as versões que ele contara a si mesmo. O que ela quer, gritou. Dona Lídia apontou para Clara. O que você deixou? Clara estendeu a mão. Fica, disse. Aqui, você não precisa fingir que seguiu em frente. A cidade pulsava ao redor deles, viva, respirando. As casas tinham janelas que pareciam olhos. A neblina subia como vapor de um corpo cansado. Daniel entendeu. São Veríssimo não prendia pessoas, prendia culpas. Ele poderia ficar, poderia se dissolver ali, tornar-se parte da cidade. Mais uma fotografia no altar. O peso cessaria. A dor ficaria estática, eterna, sem mudança. Ou poderia ir embora, mas não inteiro. Se o for, disse, a voz quase inexistente. Clara sorriu, triste. Você vai lembrar. As mãos o soltaram. A estrada reapareceu. Daniel acordou com o corpo jogado sobre o volante. O carro estava ligado. O rádio chiava. A rodovia principal se estendia à frente, iluminada por placas familiares. O relógio marcava 23:18. Ele respirava com dificuldade, o coração disparado. Olhou ao redor, nenhuma neblina, nenhuma estrada secundária. No banco do passageiro havia um chaveiro. O dele, e outro, menor, como nome Clara gravado. Daniel engatou a marcha e seguiu. No retrovisor, por um instante breve demais para ter certeza, viu uma placa enferrujada desaparecer na escuridão. São Veríssimo, 3 que o Mapri amava de provadas e tomar graviquenturos atino a tribo de G. Ele nunca mais pegou atalhos, mas, às vezes, quando o silêncio fica pesado demais, Daniel sente o carro diminuir sozinho. E tem certeza de que a estrada, em algum ponto à frente, ainda está esperando. Perfeito. Então seguimos com uma parte 5, epílogo, o que fica quando se sobrevive. Não é alívio, é cicatriz aberta. Contou ao policial que o abordou na rodovia, preocupado com a forma como ele dirigia devagar demais. Contou ao médico do pronto-socorro, que atribuiu tudo a estresse pós-traumático e privação de sono. Contou ao terapeuta, semanas depois, que fez anotações cuidadosas e evitou a palavra alucinação, como quem evita uma lâmina. Em todas as versões, ele omitiu São Veríssimo, não porque tivesse esquecido, mas porque não conseguia. Toda vez que tentava mencionar o nome, algo acontecia. A garganta fechava, um gosto metálico tomava sua boca, as palavras se dissolviam antes de nascer, como se o próprio idioma se recusasse a carregar aquilo. Mesmo assim, a cidade vinha com ele. Ela se manifestava nos detalhes, no jeito como certas ruas pareciam mais longas do que lembrava, no modo como prédios antigos lhe causavam náusea sem explicação, no silêncio específico que às vezes caía sobre lugares movimentados, um silêncio idêntico ao da estrada antes da placa. Daniel voltou a trabalhar, voltou a dirigir, voltou a dormir, mal, mas dormir ainda assim, só não voltou a ser quem era.
O chaveiro de Clara nunca saiu do bolso dele. Às vezes, ele acordava com o som de um sino distante, não alto, não claro, apenas presente o suficiente para fazê-lo sentar na cama suado, o coração acelerado, certo de que havia perdido algo importante enquanto dormia. Em uma dessas noites, levantou-se e foi até a cozinha beber água. O espelho acima da pia estava embaçado. Daniel passou a mão para limpar. Por um instante, viu outra coisa refletida ali. Uma rua estreita, neblina rasteira, uma igreja ao fundo. Atrás dele, no reflexo, alguém estava parado. Ele se virou rapidamente. Nada. Quando olhou de novo para o espelho, seu reflexo estava normal. Cansado, envelhecido antes do tempo, mas só. Ainda assim, no canto inferior do vidro, havia algo gravado com o dedo, como se alguém tivesse escrito na umidade: "Você levou a estrada com você." Daniel limpou o espelho com força até a frase desaparecer, mas o aperto no peito ficou. Meses depois, numa viagem curta a trabalho, o GPS recalculou a rota, a tela piscou. Uma estrada secundária surgiu por um segundo, sem nome, sem numeração. Daniel puxou o volante para longe dela imediatamente, o corpo reagindo antes da consciência. O GPS recalculou de novo, nada aconteceu. Mesmo assim, ele dirigiu o resto do caminho com as mãos tremendo. Naquela noite, no quarto do hotel, com Dona Lídia sentada na beira da cama. "Você saiu", dizia ela, com o mesmo sorriso vazio. "Poucos conseguem." "Eu paguei", respondia Daniel no sonho. Ela inclinava a cabeça. "Está pagando." Quando acordou, havia terra sob as unas. Daniel nunca voltou a procurar São Veríssimo. Mas às vezes, quando passa por cidades pequenas demais para constar em mapas atualizados, sente o carro desacelerar sozinho. O rádio chia, o silêncio se espessa. E por um momento terrível, íntimo, reconfortante demais, ele sente vontade de virar o volante. Porque entende agora o que a cidade oferecia. Não esquecimento, não perdão, apenas um lugar onde a culpa não precisava fingir que ia embora. E São Veríssimo é paciente. Ela sabe que estradas não acabam, elas apenas esperam. Coda. Quem volta sozinho? Daniel demorou anos para perceber o padrão. Não foi algo óbvio, nem imediato. Veio em pequenos atrasos do mundo, sinais sutis, quase educados demais para serem ignorados de primeira. Como quando entrou numa padaria nova, no bairro e jurou ter sentido, por um segundo, o cheiro de madeira úmida misturado com algo adocicado demais. Ou quando ouviu um sino tocar em plena tarde, embora não houvesse igreja alguma por perto. O momento definitivo veio numa terça-feira comum demais. Chovia pouco, trânsito lento. Nada fora do lugar. Daniel parou num semáforo e olhou para o carro ao lado. Um homem dirigia, comum, idade parecida com a dele. Olhar cansado. No banco do passageiro, uma mulher falava algo que Daniel não conseguia ouvir. O semáforo abriu. O homem arrancou rápido demais. Daniel sentiu o corpo gelar. Não foi o movimento, foi a expressão no rosto da mulher, um segundo antes do carro desaparecer na esquina. Aquela expressão específica, a de quem percebe tarde demais, que não será ouvida. Daniel fechou os olhos. Quando os abriu, o cruzamento estava normal. O carro não estava mais lá. O trânsito seguia. Ele encostou à direita e desligou o motor. As mãos tremiam. "Não é assim", murmurou. "Não é assim que começa." Mas era. Naquela noite, sonhou com a estrada outra vez. Não com o acidente, não com Clara. Sonhou com a entrada. A placa estava nova agora, sem ferrugem, as letras bem definidas. "Eu não voltei", disse Daniel, no sonho. A cidade respondeu com silêncio. Quando acordou, estava no carro, o motor ligado, o rádio chiando. Não reconheceu a estrada à frente. Tentou lembrar como chegara ali. Não conseguiu. Tentou abrir a porta. Estava destrancada, mas o corpo não obedecia, não paralisado, apenas pesado, como se o mundo tivesse aumentado levemente de densidade. O carro começou a andar. O primeiro sinal de que algo estava errado foi o silêncio.
Non o silencio común das estradas rurais, pontuado por grilos ou vento batendo na lataría, mas un silencio denso, continuo, como se o mundo tivese prendido a respiración. O radio xiou unha última vez antes de morrer. O ponteiro do combustível tremulou e estabilizou nun valor que Daniel sabía non ser real. Ele non lembraba de ter ligado o carro. Ainda assim, suas mãos estaban no volante. O relógio marcaba 23:17. Daniel piscou, sentindo uma dor leve atrás dos olhos. Havia algo importante que ele precisava lembrar. Algo que escorregava sempre que tentava segurar. O nome de alguém, talvez. Un rosto. El pellánago. O carro diminui sozinho. Non, murmurou, mas a palavra soou fraca distante. A estrada à frente era estreita demais para constar em mapas. Mato alto dos dois lados. Neblina começando a se formar, rasteira, paciente. O cheiro entrou pelas frestas do carro antes mesmo que ele percebesse. Terra molhada, ferrugem, madeira velha. Daniel sentiu o estômago apertar. Já estivera ali, non como lembrança clara, como sensação, como uma cicatriz que dói antes da chuva. O carro parou, o motor morreu com um suspiro cansado. Por alguns segundos, Daniel ficou imóvel, ouvindo apenas o próprio coração. Teve a estranha impressão de que o som estava sendo ouvido por outra coisa, medido, avaliado. Ele abriu a porta. O frio o atingiu junto com o silêncio absoluto. Nenhum inseto, nenhum vento. Apenas a estrada e a neblina se aproximando lentamente, como algo curioso. À frente, uma placa emergia da névoa, enferrujada, torta. Daniel caminhou até ela, os passos ecoando alto demais no cascalho. Limpou a superfície com a manga da jaqueta sem se lembrar de quando a vestira. As letras estavam gastas, mas legíveis. Som veríssimo 3 km. Daniel leu o nome em voz alta. Algo dentro dele se acomodou. 3 quilômetros, murmurou. Não parecia longe, não parecia perto, parecia inevitável. Quando voltou ao carro, os faróis se acenderam sozinhos. O rádio permaneceu morto. O painel piscou, indeciso, antes de estabilizar. Daniel entrou, fechou a porta e engatou a marcha. Enquanto avançava pela estrada, uma sensação estranha o acompanhava, a de estar chegando atrasado para algo que sempre estivera marcado, a de que alguém, em algum lugar, finalmente perceberia sua presença. Na neblina, por um instante breve demais para ser certeza, Daniel achou ver uma figura parada à margem da estrada. Uma mulher. Ela não acenou, não pediu ajuda. Apenas observou o carro passar, com a expressão de quem já sabe o que vai acontecer. Daniel não diminuiu, não por escolha. A estrada seguiu em frente, estreitando-se aos poucos, enquanto a cidade começava a se formar no escuro, paciente, silenciosa, pronta para reconhecer mais uma vez aquilo que ele trazia consigo. O sino tocou. Uma única vez, e som veríssimo abriu espaço para mais um começo, devagar. Daniel chorou. Não de medo, de compreensão. A cidade não o casara, nunca precisara. Ela apenas esperara até que ele estivesse vazio o bastante para carregar mais alguém. O sino tocou, uma vez, a estrada se curvou suavemente para a direita, e Daniel, que um dia partira levando a culpa consigo, percebeu tarde demais que ninguém sai inteiro duas vezes do mesmo lugar. Em São Veríssimo, isso também é uma forma de retorno.